Supremo Tribunal Federal diz que o aborto até o 3º mês de gravidez não é crime. A decisão foi de uma das turmas do STF, mas pode influenciar a decisão de juízes pelo Brasil. Vamos a Brasília falar sobre essa decisão com Fabiano Andrade. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Chico. Foi uma decisão da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisavam um processo em que 5 pessoas foram presas numa clínica de aborto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin, a criminalização do aborto ainda no primeiro trimestre da gravidez fere a Constituição. Barroso deve redigir essa decisão que foi tomada pela primeira turma. Ele disse ainda que nenhum país desenvolvido criminaliza o aborto na fase inicial da gravidez. Citou como exemplos a Alemanha e a França. Barroso disse ainda que é dever do Estado evitar o aborto com políticas de educação sexual, distribuição de anticoncepcionais e uma rede de proteção e apoio às mulheres. O Supremo não definiu se essa decisão valerá para todos os futuros casos, mas ela pode abrir precedentes. Com a decisão da Corte, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, abriu uma comissão especial na casa para discutir o assunto. Chico e Ana. Vamos acompanhar. Obrigada, viu, Fabiano? Até mais. Presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, cria comissão para analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto. Ontem, a primeira turma do STF decidiu que o aborto até o 3º mês de gestação não é crime. A discussão pegou fogo na internet. No Twitter, o tema entrou para os Trending Topics, entre os assuntos mais debatidos do dia, com as hashtags aborto sim e aborto não. A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de ontem julgou habeas corpus de médicos e outros profissionais que trabalhavam em uma clínica clandestina na Baixada Fluminense. No voto, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu liberdade aos acusados por considerar não estarem presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar. Mas o ministro também fez outras avaliações específicas sobre as leis que regem a interrupção voluntária da gestação quando é feita até o 3º mês de gravidez. No voto, diz que é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal que tipificam o crime e que a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. De acordo com juristas, a decisão do STF não descriminalizou o aborto no Brasil, pois foi específica para o caso dos profissionais da clínica, que pediram recurso ao Supremo. Mas abriu precedentes sobre o tema e pode inspirar decisões semelhantes em outras instâncias. O que revela essa decisão? Revela uma sinalização no sentido de uma abertura, né, por parte de um Supremo, de vários de seus ministros, não todos ainda, mas de vários de seus ministros, no sentido de mostrar que efetivamente o nosso Código Penal ainda é muito restritivo, não é? E que com isso desrespeita direitos constitucionais da mulher. Ela pode inspirar pessoas que sejam de cabeça aberta. A pedidos de integrantes da chamada bancada evangélica, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu ainda nesta madrugada instalar uma comissão que pretende rever a decisão do Supremo Tribunal Federal através de uma emenda à Constituição. Toda vez que nós entendemos que o Supremo legisla no lugar da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, nós deveríamos responder ou ratificando ou retificando a decisão do Supremo. No próximo dia 7, o plenário do Supremo julgará a possibilidade de aborto em casos em que a mulher for infectada pelo vírus da Zika. Em 2012, a Corte decidiu que a interrupção de gravidez no caso de fetos com anencefalia comprovada não é crime. Mulheres que foram estupradas também já têm o direito de optar pelo aborto. Reinaldo, e essa decisão do Supremo sobre aborto? Vem confusão aí, Reinaldo? Olha, boa noite, Boris. Vem das grossas o senhor Roberto Barroso, mais uma vez, de novo, inconformado em ser apenas um membro do Supremo Tribunal Federal, decidiu ser um legislador. Daqui a pouco vão fechar o Congresso. Se o Ministério Público acha que pode impor um projeto ao Congresso, vem o ministro do Supremo julgando um habeas corpus. Atenção, habeas corpus se limita a um caso em particular. O que estava ali no Supremo era o seguinte: uma senhora que havia feito aborto e seu médico
haviam tido a prisão preventiva decretada. O habeas corpus pedia apenas a libertação dos dois, o que era muito razoável, e por 5-0 essa libertação foi concedida. Foi a primeira turma. Mas não, vai Roberto Barroso e aproveita, num habeas corpus, uma coisa que é absolutamente indevida, dizer que o aborto não pode ser crime, que faz parte dos direitos reprodutivos, e até o 3º mês de gestação. Você pode ter opinião que for sobre o aborto. Eu, por exemplo, sou contrário a essa barbaridade. Mas digamos que eu não fosse, a questão não é essa. Quem legisla sobre isso é o Congresso. Existe um Código Penal. O Código Penal estabelece 2 condições para o aborto: risco de morte da mãe e estupro. E só, não há uma terceira. O Supremo, já lá atrás, por iniciativa do Roberto Barroso, que era advogado, aceitou o aborto de fetos ditos anencéfalos. Muito bem. Agora ele vem com a liberação do aborto como se ele pudesse fazer isso num habeas corpus. E ele não pode. E ele disse, e a imprensa também está errando ao dizer que os juízes agora de instâncias inferiores e o próprio Supremo poderá condescender com o aborto em outras circunstâncias. Isso é uma mentira. Juiz que fizer isso estará prevaricando. A razão é simples. Habeas corpus não gera efeito vinculante. Habeas corpus não é ação direta de inconstitucionalidade, não é ação direta de constitucionalidade. Não. Habeas corpus vale para o caso em particular e só para aquele caso. Isto evidencia adicionalmente porque o Roberto Barroso cometeu uma barrigada lamentável. Este senhor, infelizmente, adora legislar. Ele não se conforma em ser só um juiz do Supremo. Se ele quer legislar, eu tenho uma boa sugestão para ele e para todos os que quiserem, inclusive os promotores. Atravessar a Praça dos Três Poderes e disputar eleições. Com o voto popular, então, na mão, aí essas pessoas todas podem fazer leis à vontade. Do jeito que está, onde elas estão, não. É preciso respeitar as instituições. O bom conservadorismo recomenda, como dizia Chesterton, que um poste sempre será novo se a gente sempre pintá-lo e reformá-lo. A maneira dele sempre ser novo é ele sempre poder ser velho. O que se está fazendo aqui no Brasil é desrespeitar as tradições, é desrespeitar a Constituição em nome do novo eterno. Isso só gera destruição, isso só gera depredação da inteligência, confusão, conflito. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo aos Dois Lados da Moeda, o seu debate aqui na Jovem Pan, sempre trazendo visões plurais sobre temas polêmicos. E o de hoje é bem polêmico. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu ontem, na terça-feira, que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. A decisão tratava de um caso específico, então ela não pode ser espelhada para outras instâncias automaticamente, mas ela pode servir, sim, como uma espécie de precedente se juízes de outras instâncias assim o entenderem. E aí a gente vai debater justamente esse tema. Para conversar conosco está aqui a coordenadora geral do Estado de São Paulo do Movimento Brasil Sem Aborto, a Ana Ariel, que é terapeuta sistemática segundo a ciência de Hellinger, e também a Rosângela Talib, coordenadora do Movimento Católicas pelo Direito de Decidir, que é psicóloga e vem aqui conversar conosco. E eu começo, então, minha primeira pergunta, meu primeiro levantamento para vocês, é justamente, bom, onde vocês entendem essa concepção da vida, porque essa primeira turma entendeu que até o 3º trimestre, até os 3 primeiros meses, aliás, primeiro trimestre, não é o crime. Como que vocês entendem isso? Pode começar. Bom, o início da vida é uma questão ainda com bastante controvérsia. Existem várias manifestações e interpretações diferenciadas sobre isso, né? Alguns teóricos vão considerar que a gente vai falar de vida, né? Enquanto cidadão, como o STF se manifestou no caso da anencefalia, só depois do nascimento, que você está falando de um cidadão, de um sujeito com direitos, né? Se a gente for falar da Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer, bom, a gente só vai poder considerar o início da vida no momento que há anidação, antes disso não. Alguns outros cientistas vão considerar que
que você só vai poder falar de vida humana depois que você tiver todo o aparelho nervoso, neural formado. Antes disso, se você não tem possibilidade da racionalidade, você não teria como dizer que você tem um ser humano ainda, porque é a racionalidade que define a diferença entre nós e outros seres humanos. Pelo menos até agora a ciência assim o considera. Então, não é uma questão fechada, não é uma questão fechada e ainda é uma questão de debate. Ariel. Bem, para mim, a vida desde o primeiro instante, desde o momento da concepção, por uma questão muito simples, né? Cidadania, civilidade. Acho que a raça humana ela passou por muitos momentos históricos, né? A gente começou onde a criança não tinha valor, onde a mulher não tinha valor, e agora onde o nascituro, esse ser que ainda não nasceu, também está perdendo o seu valor. Eu acho que historicamente a gente vai conquistando os direitos conforme a capacidade de entendimento, conforme a capacidade de cidadania humana mesmo. Nesse caso especificamente, o que eu vejo é que o ministro Barroso, o juiz Barroso estava tentando colocar ali já uma lei, que ele vem tentando aprovar, que ele tentou legislar, por assim dizer, né? Porque, na verdade, a lei, eu como cidadã acredito que ela tem que ser seguida. Então, a lei é muito clara. O aborto é crime. Então, quando ele coloca essa invenção de lei da cabeça dele até os 3 meses, já é legislando, assim, daí eu fico com aquela dúvida. E o OAB, né? O que ela tem para dizer sobre isso? Porque a gente tem os deputados, os senadores, todos aí, né, que votariam, e não, simplesmente 5 juízes se juntam, decidem falar de um tema super polêmico. Eles representam a minoria, porque 67% da população brasileira é contra o aborto. Então, eu não vejo nenhuma legitimidade no que ele disse. Bom, a gente entendeu aqui nesse primeiro momento que o momento de início da vida não é um consenso. A gente sabe que na ciência não é um consenso. E aqui, entre as duas debatedoras, também não. Então, a gente passa a discutir o quê? Eu vou pegar aqui um trecho das afirmações do ministro Barroso. Ele coloca que, no momento em que você criminaliza o aborto no primeiro trimestre de gestação, você está violando direitos fundamentais da mulher, entre eles a autonomia, a integridade física, psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos e a igualdade de gênero. É aí, então, que está situado o debate? Onde está? Eu acredito que sim. Eu acredito que é exatamente aí que está situado o debate, né? Você tem uma legislação de 1940, né, que criminaliza o aborto, mas abre atualmente, né, 3 exceções, né, no caso da gravidez resultante de um estupro, no caso que a gravidez coloca em risco a vida da mulher, no caso da anencefalia, né, você tem permissivos legais para interromper a gravidez. Quando se coloca, sempre a gente, na legislação e na norma técnica do Ministério da Saúde, e na lei agora, né, sancionada pela presidente Dilma, do atendimento à violência sexual, o atendimento às mulheres nesses casos é facultado, né? Ela não precisa de permissão judicial para realizar a interrupção da gravidez. Quando a gente diz é uma questão de autonomia, a gente está dizendo que existe uma legislação a qual o Brasil foi signatário, né, que está nas conferências internacionais, né, que o Brasil se comprometeu e referendou os direitos sexuais e direitos reprodutivos, e entre os direitos reprodutivos está a autonomia da mulher decidir sobre sua vida reprodutiva. Também a gente sabe que essa proibição, quer dizer, a criminalização do aborto, ela tem sido extremamente inócua, né? Ela não reduz o número de abortamentos, a gente tem um número de abortamentos estáveis, né? Todo ano a gente está trabalhando com cerca de 250 mil mulheres que ascendem ao SUS, né? Como consequência de abortamentos inseguros. Então, a proibição, seja ela legal, seja ela religiosa, no caso da Igreja Católica, considerar o aborto um pecado mortal,
As mulheres católicas são as mulheres que abortam, as pesquisas têm mostrado, afinal de contas, a maioria da população brasileira ainda é católica, né, ou se declara católica. Então, na verdade, a proibição não tem trazido resultados, né, esperados. A redução do abortamento não tem acontecido. Você discorda, Ariel? Eu discordo muito, porque assim, o Movimento Brasil Sem Aborto, primeiro, ele é suprapartidário, supra-religioso, exatamente porque a gente acredita que esse ponto ele não pode envolver religião, e a defesa da mulher, sim. Então, assim, para mim, que sou uma feminista, ativista do parto humanizado e do empoderamento da mulher, que tive meus filhos em casa, que a gente tem visto aí o CRM caçando as nossas parteiras e doulas, para mim, assim, a questão é muito mais clara. Assim, meu corpo, meus direitos. Isso para mim é muito claro. Assim eu me tatuei, assim eu me casei, assim eu me divorciei, minha verdade. Agora, o corpo daquele que eu sou co-criadora, que é o nascituro, que é esse bebê que ainda vai vir a ser, daí são outros direitos e outras questões. E esse, para mim, é um ponto muito complicado, porque, assim, se você olhar que cada uma dessas mulheres, e desculpa, né, a nossa querida Rosângela coloca uma estatística que não é a que eu conheço, não é a que eu acompanho os dados, e, assim, falo como alguém que tem uma ONG há 21 anos a favor da vida, e o Brasil Sem Aborto, ele tem dezenas de ONGs, 20, 30 anos, realmente convivendo com essas mulheres. Uma coisa é você pegar uma estatística de algum lugar, outra coisa é você conviver diariamente. E o que eu vejo dessas mulheres é falta de amparo do companheiro, falta de amparo do Estado, falta de amparo da família. E tendo tudo isso, elas não abortam. Então, isso assim, um caso prático, por exemplo, a mãe do meu filho adotivo, que não foi abortado, o que ela recebeu de nós? Acolhimento. Então, eu me tornei mãe graças a esse gesto. O que essas crianças com microcefalia, com síndrome de Down, estão recebendo nesse momento? Lares de mães que querem ter uma criança. Se a legalização do aborto acontece, como já existe nos países de primeiro mundo, a primeira criança a ser afetada é a síndrome de Down. Porque de cada 10 mulheres que engravidam nos países de primeiro mundo, 9 delas, quando a criança é diagnosticada com síndrome de Down, abortam. Então, assim, as APAES precisavam começar a ficar assustadas com uma postura dessa, porque estão dizendo que essa criança não tem valor. Na última semana, eu entrevistei um menino lindo chamado Bruno. Ele teve problema durante a gestação. Os médicos ofereceram que a gestação fosse interrompida porque ele teve paralisia cerebral e disseram, olha, para essa mãe, você vai... Aqui chama Tereza, inclusive. Ele vai ser um bebê vegetativo. E hoje ele é velejador, faz parte do grupo Amigos de Vela Adaptada. E ela também me fez uma pergunta. Lá, meu filho convive com crianças que sofreram bala perdida, acidente de carro. Então, eu vou fazer o quê com essas pessoas que hoje são cadeirantes, deficientes? Para mim, aborto é preconceito. E aí, como é que a gente responde a isso? Então, porque um dos argumentos, inclusive aqui as pessoas estão comentando, Romildo, Vânia, Rony, um dos argumentos é justamente contrários a esse, é a questão de que como se o aborto poderia permitir uma espécie de eugenia, de eu escolher quem pode e quem não pode. Então, eu acho que são duas questões diferenciadas, completamente diferenciadas, né? A gente está falando da permissão da interrupção da gravidez de fetos até a 12ª semana, né? A gente não está falando de crianças formadas, não estamos falando de crianças que estão aí com vida, né? Já nasceram, ou no caso da eugenia, né? De você poder escolher. Não estamos falando de exames para detectar se a criança tem síndrome ou não, para abortar ou não. Nós estamos falando do direito da mulher decidir frente a uma gravidez indesejada. Sabemos que a proibição não tem sido eficiente, E se a gente está falando isso, a gente está falando frente a uma realidade das mulheres que são penalizadas com a criminalização, que são as mulheres, exatamente essas mulheres, que não têm condições financeiras, né, para manter uma gravidez porque foram abandonadas, como ela cita, ou que não tem amparo dos companheiros. A gente está falando que existe realmente um problema de classe social no Brasil. Por quê? Porque o aborto inseguro só comete aquelas mulheres que não têm condições financeiras. As mulheres de classe média alta, que têm possibilidade de acessar clínicas, né, para fazer a interrupção da gravidez com segurança, essas não vão ser criminalizadas. Só vão ser criminalizadas aquelas mulheres que acessam o abortamento inseguro
e que vão para clínicas clandestinas e que depois acabam, como decorrência desse aborto inseguro, no Sistema Único de Saúde, tendo que recorrer ao Sistema Único de Saúde para tratar das sequelas desse aborto inseguro. Então, a criminalização, ela também tem um viés de classe social. São as mulheres pobres, né, e principalmente negras no nosso país, que têm pago o custo dessa criminalização. Além disso, a gente sabe que os abortamentos inseguros, eles têm levado muitas mulheres à morte, né, como a gente viu várias no Rio de Janeiro, que acessaram clínicas clandestinas, e também, quando não morrem, ficam com sequelas no seu aparelho reprodutor, algumas estéreis e tudo mais, por consequências desse abortamento inseguro. Então, a criminalização tem impedido que elas acessem o sistema de saúde adequadamente, né? Então, por isso a gente diz, é inócuo, tem sido inócuo. O que o direito, né, ou a lei tenta proteger, impedindo a criminalização, que é a vida do nascituro, não tem surtido efeito, porque as mulheres continuam abortando, né? Uma lei que não traz os efeitos desejados é uma lei que precisa ser revista. Bem, vou discordar mais uma vez. Tenho duas situações que, para mim, são muito claras, onde a lei, na verdade, mais atrapalha do que ajuda as mulheres brasileiras, né? Eu, que pertenço a uma ONG que mantém 1.300 crianças diariamente, convivo diretamente com a situação de violência, de abuso, e estou lá no dia a dia, posso dizer que não é assim, porque se a gente olhar, as mulheres hoje contaminadas por Zika, de cada 10, 8 são pobres, nordestinas, maranhenses, pernambucanas, baianas, e elas estão contaminadas. Mas de cada 10 mulheres que se contaminam de Zika, uma vai ter um bebê microcefálico. As outras 9 vão ter bebês saudáveis. Então, se você pensar que você vai tirar 8 bebês da região nordestina do país, ou seja, crianças que não vão frequentar a escola pública, crianças que não vão precisar do SUS, crianças que não vão precisar de Bolsa Família, de Bolsa de Auxílio, tudo isso que o governo não tem condições de manter realmente, então é homogeneia sim. Porque são famílias de situações de violência, de pobreza, que não estão sendo ancoradas. No caso de estupro, eu ainda acho mais grave, porque de cada 10 mulheres que sofrem estupro, 7 são crianças de 10, 12, 15 anos. Também pobres e negras. No último dia 25, teve o Dia Internacional de Defesa da Mulher, né, de combate à violência feminina. E nesse dia, o que eu mais vi foram mulheres sendo agredidas, menores. Então, o pedófilo, que é o pai, o padrasto, o irmão, o vizinho, leva essa menor, porque ele não precisa provar que houve estupro, leva essa menor até o hospital, ela faz o aborto, a prova do crime, que seria o que salvaria a vida dela, que é o bebê, é jogada no lata do lixo, esse estuprador pega pela mão essa menor de idade, leva de volta para casa e estupra mais 4 ou 5 anos. Essa é a maioria das mulheres que estão sendo agredidas. Então, eu não acredito que essa questão legal, que se tenta colocar como positiva para a mulher, seja verdadeira. Então, eu faço a pergunta, o Católicas pelo Direito de Decidir e os outros grupos a favor do aborto, eles têm um espaço, como psicóloga, como psiquiatra, que recebem essa gestante em situação de abuso e cuidam dela 2, 3 anos? Porque as ONGs do Brasil Sem Aborto fazem isso. A gente acolhe a gravidez toda essa criança, porque ela é uma criança que acabou de ser violentada, é uma menina criando outra menina. E a gente acompanha essa gravidez, faz o pré-natal, tenta o vínculo afetivo, porque às vezes foi uma família muito próxima, então a gente tenta um primo de longe, um parente mais distante, alguém que aguarda dessas 2 crianças. Se não há vínculo, se não há condições, daí a gente caminha para adoção. Ou seja, existe uma legalidade que está sendo feita para nos proteger. Nesse sentido aqui, a gente tem gente participando no Facebook, mas também no YouTube, mandando perguntas. O Edson Pinhanelli, acho que é assim. Será que estamos diante de uma nova classe social? Ou seja, ele diz, se a mulher abandona a criança no orfanato, aí tudo bem, nada acontece com ela. Mas se aborta, é um crime, ele coloca. Como é que é essa questão? Como é que a gente fica nisso? Para mim, que tenho um filho adotivo, eu queria começar respondendo. Se você perguntar para mim, né, se eu me arrependo de ter adotado meu filho, que não foi abortado, hoje, o Antônio, com quase 14 anos, e que a fila de adoção hoje leva 5 anos no estado de São Paulo, 2, 3 anos em alguns estados, para uma mãe como eu poder adotar uma criança, é completamente diferente. Porque uma criança dentro do ventre materno, ela não tem opção
de ser adotada. Ela não tem opção de ter a sua civilidade, a sua cidadania garantida. Pós-nascimento, tem famílias e mais famílias que querem essas crianças. O que nós não temos é famílias querendo crianças com 5, 6, 7 anos. Mas recém-nascido, se você perguntar para mim, se eu acompanhar uma gestante, como existe nos países de primeiro mundo, eu acompanho a gestante, participo do pré-natal dela, invisto nessa família, garanto que ela siga adiante. Para mim, o maior exemplo disso é aquele filme bonitinho, Juno, onde essa criança foi adotada e querida. E aí, como é que você encara essa questão de... Será que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está, na verdade, relativizando muito a questão? Quer dizer, se um pai abandona, ninguém responsabiliza. Se uma mãe larga no orfanato, ok. Agora, quando aborta, fica nessa... Então, eu volto a afirmar. Eu acho que as mulheres têm autonomia, ou deveriam ter autonomia sobre a sua vida reprodutiva. A descriminalização e a legalização do aborto não obriga nenhuma mulher a interromper uma gravidez. Só faculta a ela o direito de fazê-lo em condições adequadas, né? Sem colocar em risco a sua saúde e a sua vida. A gente sabe os índices de violência que as mulheres têm sofrido, os índices de estupro, que são altíssimos, e normalmente a grande maioria são de parceiros conhecidos da mulher, né? Fazem parte do seu ciclo familiar, do seu ciclo de relações. Exigir de uma mulher que ela permaneça grávida, ou mantenha essa gravidez até o final, a despeito da violência, é exigir dela mais do que ela pode dar, ou para algumas mulheres muito mais do que ela pode oferecer. Eu digo em termos psicológicos, em termos psíquicos. Muitas mulheres não conseguem levar adiante uma gravidez. O que a gente acha que é o papel do Estado? Oferecer educação sexual para as crianças, para os adolescentes, para que eles possam ter controle sobre sua vida reprodutiva, para que eles possam saber exercer os direitos sobre a sua sexualidade de maneira segura. O Estado deve oferecer métodos anticonceptivos para evitar a gravidez indesejada. Os países onde a gente teve o aborto legalizado são os países com os menores índices de abortamento. Exatamente por quê? Porque você levou essa mulher para o serviço de saúde, porque ofereceu a ela informação para que ela possa controlar a sua vida reprodutiva e oferece a ela métodos anticonceptivos para evitar uma gravidez indesejada. Aí, deixa eu botar um ponto aqui, que tem muita gente comentando esse aspecto e fica para as duas aqui. O Jefferson Luiz, a Vivian Gregório, a Ivani, todos dizendo o seguinte: mas espera aí um pouquinho, como é que vocês querem responsabilizar a criança por uma atitude da mãe? Se a mãe quer cometer alguma coisa, eles usam termos aqui meio até chulos, né? A mãe que vá se precaver disso aí para não engravidar. Mas me parece que nesse ponto, mais do que divergir, vocês duas talvez tenham um ponto de convergência, que é tanto favorecer ou não o aborto, é botar sobre a mulher a responsabilidade única de uma, porque, na verdade, de uma ação, como se só você escolhesse isso, não é? Sim, porque, na verdade, assim, num país em que os métodos anticonceptivos estão disponíveis, para a mulher fazer a sua escolha, então as religiosas usam o método Billings, as ateias podem usar camisinha, DIU, enfim, tem uma série de métodos aí disponíveis na rede pública em todo o país. Não tem coerência que a criança pague. Por exemplo, a gente entrevistou uma jovem em situação de estupro e ela diz: eu sou fruto de um estupro, então castiguem o meu estuprador, não os bebês. É essa diferença muito clara que precisa acontecer. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta para a Rosângela: o que o Católicas pelo Direito de Decidir e os grupos, a favor do aborto têm feito para essas mulheres? Quantas ONGs ela pode citar aqui que defendem 100, 200 mil mulheres? Porque só no mundo a gente tem 700 mil pessoas recebendo mulheres em situação de aborto. Então, esses grupos podem citar aqui: olha, se você pretende abortar e você vai ter consequências, seja ela fisiológica, emocional, psiquiátrica, eu vou te acolher durante quanto tempo, que hospital eu posso indicar? Porque passar por Estado, a gente já faz. E o Estado não tem feito nada. Se hoje a gente quiser fazer um pré-natal decente no Estado, a gente não consegue. Está aí a violência obstétrica para mostrar isso.
Então, aí o impedimento da doula, só um minutinho, agora era a minha vez de terminar. Está aí a situação da mulher de chegar num hospital e não conseguir ter um parto decente, não ter direito à doula como acompanhamento na prática, não conseguir amamentar em público, sendo que é lei. Então, assim, os nossos direitos feministas não estão garantidos em lugar nenhum, porque o Estado não consegue praticar o que já existe. Então, imagina mais uma lei para colocar num Estado que já não dá conta do que existe. A gente já tem os corredores de toda a rede do SUS contaminada de pessoas em situação desumana, e essa mulher vai ser acolhida onde? Isso é teoria. A Rosângela estava pontuando uma questão em relação a isso. E aí, Rosângela? Exatamente por isso. Como ela diz, o Estado não tem condições, então o Estado não pode proibir. Né? Então o Estado não pode criminalizar. O Estado deve dar à mulher o direito de. Né? A gente sabe que o ônus ainda da gravidez indesejada recai sobre as mulheres. Né? Como se a saúde reprodutiva fosse só uma obrigação feminina. Né? Os homens não são chamados a esse debate. Né? Nenhuma mulher engravida sozinha no serviço de Maria. Homem tem que ser chamado para esse debate? Com certeza. E aí, homem tem que ser super a favor, gente? Sim, né? Porque as mulheres não engravidam sozinhas. Né? Eu que tenho um marido ativo, não é possível que as mulheres sejam as únicas culpabilizadas e as únicas chamadas as falas, né? Quando engravidam. Por que não se protegeu? Mas por que os homens também não se protegeram ou não protegeram a sua companheira naquele momento? Né? Eu acho que é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Quanto ao Estado, quer dizer, a responsabilidade do Estado, ela dizia, os métodos estão aí, o SUS oferece. A gente sabe que oferece, entre aspas, né? Adolescentes têm dificuldades de acessar métodos anticonceptivos na rede pública de saúde. Sem autorização dos seus responsáveis, muitas vezes os médicos não dão receitas e não permitem que os adolescentes tenham acesso aos métodos. Essa é uma outra discussão que a gente tem que fazer, porque o número de gravidez na adolescência tem crescido vertiginosamente no Brasil. Isso, consequência para falta de acesso a métodos, falta de acesso à informação nas escolas, né? Educação sexual para adolescente é imprescindível. Não é possível que a gente não possa fazer esses debates nas escolas. Né? Se os pais não oferecem aos filhos informações, aonde ele vai obter? Tem que ser na escola, tem que ser com gente capacitada para isso. Porque senão a gente vai continuar tendo um número de gravidez na adolescência cada vez maior, e a gente sabe as dificuldades de adolescentes, como vão cuidar dessas crianças. Se não tem emprego, tem que largar a escola, não podem ter acesso mais à educação. Então, a gente tem muitas dificuldades, tem tido muitas dificuldades nessa área. Por quê? Os pais dessas crianças é que vão ser responsáveis, né? Os pais das crianças adolescentes grávidas é que vão ter que ser responsáveis pelos seus netos, né? Com comprometimento para a vida futura dessas adolescentes. E quantas adolescentes a senhora já atendeu diariamente que estão grávidas e precisam de suporte? Por isso mesmo. Quantas crianças? Se a senhora falar por mérito, por isso mesmo. A senhora não respondeu até agora. Eu não atendo crianças, eu não atendo. Gestantes, meninas grávidas. A minha organização não atende o público, não atende o público. Né? Mas a nossa atende. Tá bom, então, eu estou na prática, no dia a dia. Não é essa a minha função. Não é essa a minha função. E você acha que você atendendo, as meninas elas devem continuar com essa gravidez, vão ter ônus futuros por uma maternidade precoce, que não deveria ter ocorrido por falta de informação e por falta de métodos. Então, eu digo, o Estado tem que ser responsável. Então, a senhora acredita que o método anticonceptivo é melhor que existe o aborto? É um método anticonceptivo. Foi o que a senhora acabou de dizer. Eu estou defendendo. Eu estou falando que o Estado deve oferecer métodos anticonceptivos e educação sexual. E não aborto. Né? Se assim ela o desejar. Essa decisão é
da mulher. A gente está nos minutos finais aqui, eu vou pedir as considerações finais, mas eu vou pontuar essas considerações finais em cima de um comentário da Mariana Queiroz, que ela disse assim, mas vem cá, o aborto não existiu sempre no Brasil? Será que antes dessa lei muda muito o STF mudar o posicionamento sobre isso? Ela está colocando aqui. E aí, eu peço que então as considerações finais de vocês duas sejam na linha de o quanto vir a lei, ter uma legitimidade jurídica, pode ou não interferir na área de cada um. Ana Ariel, que é coordenadora geral do Estado de São Paulo, do Movimento Brasil Sem Aborto. Bem, minhas considerações finais são a você, mulher que está grávida, em situação de risco, de violência, de abandono, e que precisa de cuidado e de suporte. Para isso existe o brasilsemaborto.org.com. Nós estamos distribuídas por todo o país. Somos mulheres que estamos aqui para te apoiar. E se você não quiser o seu filho, não aborte. Dê ele para mim. E nós somos muitas mulheres que acreditam nisso. Isso não é um discurso. Eu adotei o meu filho aos 21 anos de idade, em pleno momento em que eu deveria estar curtindo a minha juventude, sendo privada das minhas baladas e festas. Mas eu estava vivendo algo tão sagrado, que é a maternidade. No próximo dia 7 de dezembro, o STF quer legalizar o aborto no caso da microcefalia, ou seja, eugenia, porque hoje aborto é preconceito. Primeiro a microcefalia, depois a síndrome de Down, os cadeirantes, os deficientes. Onde isso vai parar? Então, por favor, STF, pare de tentar criar uma lei para aquelas pessoas que estão na minoria. Existe um momento histórico em que 8 entre 10 mulheres que se contaminam de Zika são nordestinas, pardas, negras e pobres. Assim como são também essas mulheres, em grande maioria, que morrem por violência doméstica. Então, essas mulheres não estão sendo protegidas com a legalização do aborto. Muito pelo contrário. É comprovado que os países em que o aborto é liberado, se diminui coisa nenhuma, só aumenta. Então, nós queremos, sim, proteger você. E se você precisa de uma amiga, eu estou aqui. Ligue para mim, fale conosco, brasilsemaborto.org.br. E se você está no estado de São Paulo, serve Casa de Maria, AMIC, nós somos em muitas e nós queremos te apoiar, de verdade. E agora eu peço as considerações finais da coordenadora do Movimento Católicas pelo Direito de Decidir, a psicóloga Rosângela Tari. A descriminalização e a legalização do aborto vai permitir que as mulheres possam acessar a interrupção da gravidez, se assim o desejarem, com segurança, sem colocar em risco as suas vidas, sem colocar em risco a sua saúde reprodutiva. Entendemos isso como um direito das mulheres, um direito à sua autonomia reprodutiva, um direito sobre a sua vida. Aplaudimos a decisão do STF por entender que, a partir da descriminalização do aborto, você pode oferecer a todas as mulheres do país, sem levar em consideração a classe social, né, segurança para procedimentos que são necessários e são extremamente simples e que podem ser laboratoriais, né, no atendimento à interrupção da gravidez. Afirmamos o direito das mulheres poderem decidir livremente sobre sua saúde sexual e sua saúde reprodutiva, né? E, por último, parabenizar realmente o STF pela decisão e esperamos que os outros ministros acolham da mesma forma essa decisão. Você acompanhou aqui mais uma edição dos Dois Lados da Moeda, discutindo hoje essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prática do aborto, descriminalizar a prática do aborto nos 3 primeiros meses de gestação.